Alexandre sempre viveu controlando cada detalhe da sua vida. Era o tipo de homem que antecipava todos os desdobramentos, sem jamais deixar que a emoção atrapalhasse sua lógica. Mas, numa noite tranquila em um restaurante simples, tudo mudou. Quando ele ouviu um choro suave que não esperava, e logo depois viu os profundos olhos azuis de uma criança que refletiam os seus, seu mundo cuidadosamente planejado começou a ruir. E quando a mulher atrás da criança se virou, pálida e imóvel, sussurrando seu nome como se fosse um eco do passado, Alexandre soube que nada mais seria igual. Aquela garotinha não era apenas uma criança perdida. Ela era sua filha, alguém que ele nem imaginava existir. Sempre orgulhoso de ter controle sobre os negócios, as negociações e até mesmo a vida pessoal, Alexandre tinha um plano para tudo. Sem surpresas, sem oportunidades desperdiçadas e, definitivamente, sem pontas soltas. Foi assim que construiu sua empresa de sucesso. Contudo, naquela noite, pela primeira vez em anos, ele se afastou do ambiente de reuniões e jantares com investidores. Queria apenas um jantar tranquilo, longe do luxo habitual, um lugar onde pudesse se sentir anônimo. Acabou escolhendo um pequeno restaurante familiar na periferia da cidade. O ambiente era acolhedor, com cheiro de pão recém-assado e bife na brasa enchendo o ar. Era um lugar onde as pessoas se demoravam, onde o riso substituía as conversas frias de negócios. As garçonetes circulavam entre as mesas, cumprimentando os clientes pelo nome, e havia uma sensação de comunidade no ar. Alexandre escolheu uma mesa junto à janela, pediu um bife e uma taça de vinho, e se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, simplesmente relaxar e apreciar o momento, sem o peso dos prazos. Mal foi dar o primeiro gole no vinho que um choro tímido e trêmulo rompeu o murmúrio suave do restaurante. Ele olhou em volta e, logo, seus olhos pousaram numa figura pequena perto do balcão. Uma garotinha sentada no chão, com os ombros trêmulos enquanto enxugava o rosto com as mãozinhas. Ela não devia ter mais de 4 anos, com cachos escuros emoldurando um rosto redondo e olhos azuis brilhantes repletos de lágrimas. Algo se apertou no peito de Alexandre. Ele não era do tipo que se metia nos problemas alheios, mas havia algo naquela criança assustada que o impedia de olhar para o outro lado. Empurrou a cadeira para trás, atravessou o salão em poucos passos e se agachou ao lado dela com cuidado para não assustá-la. "Oi, está tudo bem?" perguntou ele com suavidade. A menina, com o rosto manchado de lágrimas, olhou para ele e murmurou: "Estou perdida." Alexandre sentiu uma onda inesperada de preocupação. Ele esperava ouvir algo como "eu perdi meu brinquedo" ou "derramei minha bebida", mas perdida era algo diferente. Ele olhou ao redor procurando um pai ou mãe aflito, mas ninguém parecia estar procurando por ela. "Qual é o seu nome?" perguntou, com voz calma. Depois de um instante de hesitação, a garotinha enxugou o nariz com a manga do seu suéter minúsculo. "Sofia." "Que nome bonito, Sofia. E sua mãe? Onde está?" Continua Alexander. Os lábios da menina tremiam enquanto ela balançava a cabeça. "Ela estava aqui, mas depois saiu. Eu pensei que ela voltaria e então não a vi mais." Alexandre suspirou, percebendo que, se a mãe dela trabalhava ali, provavelmente havia se afastado por 1 minuto, esperando que Sofia ficasse parada. Mas, como criança pequena em um restaurante movimentado, ela se perdeu. Mesmo podendo chamar uma garçonete e voltar ao seu prato intocado, algo nos olhos assustados de Sofia o impedia de desistir. "Sua mãe trabalha aqui?" perguntou. Sofia assentiu com a cabeça. "Sim, ela é garçonete." Isso confirmou para Alexandre. Ele olhou em volta e viu várias garçonetes circulando com bandejas, mas nenhuma parecia procurar por uma criança perdida. "Então, vamos procurá-la juntas", sugeriu ele. Sofia hesitou por um breve instante. Em seguida, soltou sua mãozinha e pegou a dele. O calor do toque dela o surpreendeu. Ele não estava acostumado a segurar algo tão pequeno e delicado. Mas, enquanto caminhavam juntos pelo restaurante em busca da mãe, Alexandre nem imaginava que aquele simples gesto mudaria sua vida para sempre. Caminhando devagar, com a mão dele firmemente segurando a dela, Alexandre olhava ao redor.
Os dedos frágeis de Sofia pareciam tão frágeis em sua palma que ele acabou apertando um pouco mais, como se temesse que ela se perdesse novamente. Sofia mantinha-se colada a ele, com a outra mão agarrada à bainha do seu suéter, e seus olhos azuis brilhavam, procurando por um rosto conhecido. Quanto mais andavam, mais insegura ela parecia ficar. Você lembra onde viu sua mãe pela última vez? Perguntou Alexandre com delicadeza. Sofia pausou. Depois apontou para o outro lado do restaurante, onde havia um balcão com menus empilhados e uma registradora. Ela estava ali, mas depois saiu para levar comida para alguém e eu não a vi mais. Alexandre assentiu e a conduziu até lá. Mesmo com o restaurante ainda cheio de gente, quando se aproximaram do balcão o clima mudou repentinamente. Uma voz desesperada cortou o barulho. Sofia! Sofia! Sofia imediatamente se animou, virando-se para a origem do som. Uma mulher correu até eles, passando rapidamente entre as mesas, com a urgência de quem procurou por horas. Vestida de maneira simples, com um avental amarrado na cintura e os cabelos castanhos presos de forma prática, os olhos da mulher se arregalaram de preocupação até que, ao ver Sofia, se encheram de alívio. O rosto de Sofia se iluminou instantaneamente. Mamãe! Antes que Alexandre pudesse reagir, a garotinha soltou sua mão e correu direto para os braços da mãe. A mulher a envolveu num abraço apertado. Meu Deus! Onde você estava? Disse ela, com a voz trêmula, enquanto acariciava os cabelos de Sofia e depositava um beijo suave no topo da cabeça. Eu fiquei aqui perto, mas depois não te vi e fiquei com medo, murmurou Sofia, aconchegada contra ela. A mãe respirou fundo, fechando os olhos por um segundo antes de olhar para o rosto da filha. Está tudo bem? Você não se machucou? Perguntou, com preocupação. Sofia balançou a cabeça. Estou bem. Alexandre, que havia dado um passo para trás para não atrapalhar, ficou paralisado quando a mulher finalmente ergueu o olhar para encará-lo. Num instante, tudo mudou. Ele reconheceu aqueles olhos, castanhos intensos, diferentes dos azuis de Sofia, mas a forma, o choque e a emoção refletida neles eram inconfundíveis. Ele a conhecia. E ela também. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Alexandre, a mulher murmurou, como se não pudesse acreditar no que ouvia. Alexandre sentiu o peito apertar. Ele já tinha ouvido aquela voz no passado e ainda a reconhecia. Camila, disse ele suavemente. Agarrou Sofia mais forte, como que por instinto, e Alexandre ficou imóvel, sem saber o que pensar. Ao encarar Camila de verdade, uma revelação esmagadora o atingiu. Sofia, com seus cabelos escuros e olhos azuis, não era uma criança qualquer. Ela era sua filha. O estômago de Alexandre se revirou e seus punhos se cerraram enquanto ele lutava para respirar. Virando-se para Camila com o olhar firme, ele perguntou, quase num sussurro: Me conta a verdade. Ela é, de fato, minha filha. Camila prendeu a respiração, instintivamente, envolveu Sofia em seus braços, como se quisesse protegê-la do peso daquele momento. Ela já imaginara essa situação inúmeras vezes, pensando em como reagiria se visse Alexandre novamente, mas nada a preparara para o que estava acontecendo. Diante dele, com os ombros tensos e os olhos azuis fixos nos dela, Camila transmitia uma presença que sempre exigirá respostas sem muitas palavras, mas agora, havia algo cru e honesto naquele olhar. Ela é sua filha, repetiu Alexandre, agora com a voz mais baixa, mas com a mesma urgência. O coração de Camila batia forte. Ela sempre soube que esse dia chegaria, mas nunca imaginou que seria assim. Em um restaurante cheio, com Sofia, que nem entendia a situação, segurando-a nos braços. Com dificuldade para engolir a seco, Camila finalmente olhou nos olhos de Alexandre e sussurrou. Sim, ela é sua. O silêncio que se seguiu era pesado. Alexandre não se moveu nem falou. Apenas ficou encarando-a, com uma expressão que misturava dor e incredulidade, enquanto tentava absorver aquelas palavras. Por anos, Alexandre soltou um suspiro, passando a mão pelo cabelo escuro. Por anos, repetiu, como se ao dizer em voz alta pudesse tornar tudo real. Seus olhos voltaram para Sofia,
que os observava com uma curiosidade inocente, alheia à gravidade do que acontecia. Por que você não me contou? Sua voz soou baixa, mas carregada de dor. Camila apertou levemente a mão de Sofia e respondeu com dificuldade. Porque você tinha uma vida inteira pela frente. Você estava construindo seu império, fechando negócios de milhões, viajando o tempo todo. Eu não queria te prender. Continuou, tentando soar racional. Alexandre soltou uma risada, sem humor, quase inacreditável. Você nunca me deu a chance de decidir por mim mesmo. Os olhos de Camila se encheram de culpa. Eu achava que estava fazendo o certo. Alexandre rangeu os dentes. Oh, Cherdo, você me tirou 4 anos. Me impediu de conhecer minha própria filha, de estar com ela, e agora espera que eu simplesmente aceite. A voz de Camila quebrou-se num sussurro. Nunca quis te machucar, mas você também se machucou. Um silêncio pesado se estendeu entre eles. Alexandre respirou fundo, tentando superar a raiva e a mágoa. Aqueles 4 anos se foram, mas Sofia ainda estava ali. Com uma voz firme, ele declarou: eu não vou me afastar dela, Camila. Camila engoliu em seco e assentiu. Eu não esperava que você fizesse isso, mas não vou impedir. Alexandre examinou o rosto dela, procurando qualquer sinal de resistência, mas só viu cansaço, culpa, talvez, um pouco de alívio. Voltando o olhar para o balcão, onde Sofia agora balançava as perninhas e brincava com o guardanapo como se fosse o objeto mais fascinante do mundo, ele afirmou. Precisamos resolver isso, por ela. Camila murmurou. Sim, precisamos. Naquela noite, Alexandre sentiu, pela primeira vez, que estava finalmente assumindo algo importante. Não um negócio ou negociação, mas o papel de pai. Durante toda a sua vida, ele havia solucionado problemas e fechado acordos impossíveis. Mas ali, sentado frente a Camila em um pequeno buffet, percebeu que não se podia resolver tudo com um contrato ou uma estratégia. Enquanto isso, Sofia permanecia no balcão, tomando um suquinho, completamente alheia ao turbilhão de emoções que se desenrolava a poucos metros de distância. Alexandre se inclinou sobre a mesa, com os cotovelos apoiados, e falou com voz firme, mas carregada de frustração. Eu preciso estar na vida dela, Camila. Não importa como a gente resolva, eu não vou me afastar de Sofia. Camila abaixou os olhos por um momento, e depois, encontrou o olhar dele. Eu entendo, respondeu suavemente, e não vou atrapalhar. Alexandre a estudou, esperando mais resistência, mas encontrou apenas resignação, como se ela já tivesse aceitado que não podia mais mantê-lo afastado. Ele assentiu, passando a mão pelo cabelo. Pois bem, por que não estou pedindo autorização? Camila, com um leve aperto nos lábios, acrescentou. Eu nem sequer contei para ela sobre você. Alexander Franzio Osenho. Nem seu nome. Ela balançou a cabeça e explicou. Há muito tempo, ela perguntou por que não tinha um pai como as outras crianças na creche. Eu disse que as famílias são feitas de várias formas e que a nossa era só nós duas. E depois disso, ela parou de perguntar. Alexandre sentiu o coração apertar. Ela merece saber a verdade. Eu sei, respondeu Camila, com a voz embargada, mas você tem que entender que ela nunca teve uma figura paterna. Sempre foi só a gente. Alexandre respirou fundo, tentando conter as emoções. Então, vamos com calma. Não quero sobrecarregá-la, concordou Camila. Tá bom. Alexandre se recostou na cadeira, refletindo sobre como tudo havia mudado tão rapidamente. Há poucas horas, ele havia entrado naquele restaurante esperando apenas um jantar tranquilo, e agora se via sentado diante da mãe da sua filha, tentando descobrir como ser pai de alguém que ele nem sabia que existia. Camila, com a voz mais suave, comentou. Ela gosta muito de você. Sabia? Alexandre ergueu o olhar em direção ao balcão, onde Sofia desenhava com um giz de cera vermelho que a garçonete lhe dera. Normalmente, ela não se aproxima assim de estranhos, mas deixou você segurar a mão dela. Isso não acontece todos os dias. Uma emoção quente se formou no peito de Alexandre ao observar a dedicação de Sofia, seu rostinho concentrado enquanto desenhava formas no papel. Ele sentiu que não merecia aquele afeto imediato, mas também não ia desperdiçá-lo. Quero sair com ela algum dia,
disse ele, depois de um tempo. Mas não hoje, nem amanhã, mas em breve, só eu e ela, completou. Camila hesitou e então assentiu. Alexandre soltou um longo suspiro, sentindo um pouco da tensão abandonar seus ombros. Não era perfeito, nem suficiente, mas era um começo. Por ora, isso bastava. No dia seguinte, Alexandre chegou ao parque um pouco antes do combinado e ficou andando perto do playground, tentando acalmar os nervos. Já se passavam 2 dias desde a conversa com Camila, 2 dias desde que descobrira que tinha uma filha, e tudo ainda parecia surreal. Ele passou noites revirando aquele momento em sua cabeça, tentando entender como sua vida tinha mudado tanto em uma única noite. Alexandre não temia responsabilidades, afinal, ele construiu seu império do zero, tomou decisões que impactaram milhares de vidas e enfrentou pressões que teriam derrubado a maioria. Mas isso era diferente. Era algo pessoal. Uma brisa suave de outono fazia as folhas caírem. Ao olhar para a entrada do parque, ele viu Camila caminhando de mãos dadas com Sofia. Seu coração acelerou ao observá-las, a maneira como Sofia pulava a cada passo, conversando animadamente com a mãe, enquanto Camila caminhava um pouco mais contida, com os ombros tensos, como se ainda estivesse apreensiva sobre o que viria a seguir. Alexandre engoliu em seco, determinado a não deixar que os nervos o dominassem. Ele esperava por aquele momento, mesmo sem saber exatamente o quanto ele significava. Sofia foi a primeira a notar Alexandre. Ela parou de falar no meio da frase, olhando fixamente para ele, como se quisesse ter certeza de que ele ainda era a mesma pessoa que conhecera no restaurante. Então, com um sorriso largo, exclamou: "Você chegou." Puxando a mão de Camila, ela correu até ele. Alexandre mal teve tempo de reagir antes de ela alcançar seus pés, parando a poucos centímetros dele e inclinando a cabeça com curiosidade. "Você trouxe um livro?" perguntou ela. Alexandre soltou um suspiro, surpreso com o pedido, mas um sorriso se formou em seu rosto. "Trouxe sim," respondeu, vasculhando o bolso do casaco e retirando um pequeno livro de histórias. "Sua mãe disse que você adora contos de fadas." Sofia arregalou os olhos de emoção, juntando as mãos com um gesto dramático. "Eu amo contos de fadas. Tem dragões?" Alexandre se agachou para ficar ao nível dela e assentiu. "Tem sim. Dragões enormes e princesas corajosas que não têm medo de enfrentá-los." Sofia sorriu e disse: "Eu gosto de princesas que lutam contra dragões. É bem mais legal do que esperar por um príncipe." Alexandre riu e lançou um olhar para Camila, que os observava com um misto de cautela e ternura. Ele não se surpreendeu com a facilidade com que Sofia se afeiçoou a ele. "Quer que eu leia para você?" perguntou ele. Depois de pensar por um instante, Sofia assentiu com entusiasmo. "Mas só se a gente sentar no balanço. É o melhor lugar para ouvir histórias." Alexandre hesitou, olhando para Camila em busca de aprovação. Ela acenou timidamente com a cabeça, os lábios comprimidos enquanto avaliava a situação. "Então, balanços," disse ele, levantando-se. Sofia agarrou sua mão sem hesitar e o puxou em direção ao playground. Alexandre deixou-se levar, maravilhado com o quanto ela o aceitava como se sempre tivesse feito parte da vida dela. Ao chegarem aos balanços, Sofia subiu e fez sinal para que ele se juntasse a ela no banco ao lado. Alexandre se acomodou com o livro no colo e começou a ler, embora sua mente divagasse, pensando na garotinha ao seu lado, na maneira como ela o ouvia com tanta atenção e confiança sem reservas. Era uma sensação de humildade que ele nunca havia experimentado. No meio da história, Sofia tocou suavemente sua manga. "Você tem uma voz tão bonita," disse ela com naturalidade, "como a de um príncipe." Alexandre piscou, surpreso com o elogio inocente. As palavras da menina despertaram algo profundo nele. Perto dali, Camila soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. "Isso é novidade," murmurou ela. Alexandre sorriu e voltou sua atenção para Sofia. "Você acha mesmo?" Ela assentiu, seriamente. "Sim, um príncipe, ou até um cavaleiro." Inclinando-se para sussurrar de forma brincalhona, Alexandre disse: "Cavaleiros lutam contra dragões, sabia?" Os olhos de Sofia se arregalaram em empolgação.
Quer dizer que você pode ser um? Alexandre riu e virou a página do livro. Vamos ver, né? Camila continuava a observá-los, com os braços cruzados, mas agora havia uma ternura em seu olhar, como se ela começasse a aceitar o que estava acontecendo. Eles passaram horas no parque, brincando, conversando e lendo mais histórias. Quando chegou a hora de ir, Sofia correu para Alexandre e o abraçou apertado, envolvendo seus bracinhos em torno da cintura dele. Ele ficou parado por um momento, surpreso com o carinho inesperado, mas logo retribuiu o abraço, sentindo o coração apertar com a emoção. Enquanto Camila conduzia Sofia até o carro, a menina olhou para trás e acenou. Tchau, Alexander. Ele soltou uma risada suave e acenou de volta. Camila parou por um instante e então encontrou o olhar dele. Foi melhor do que eu esperava, disse Alexandre com um leve sorriso. Sim, foi, respondeu ela. Ainda havia muito para resolver, muitas conversas por vir, mas pela primeira vez desde o início de tudo, Alexandre sentiu uma paz interior. Ele não conseguia tirar da cabeça o abraço de Sofia, um gesto pequeno, mas que significava tudo para ele. Era algo que ele nunca esperava, mas que preenchia um vazio que há muito o incomodava. 2 dias depois, Alexandre se viu do lado de fora do apartamento de Camila, inquieto enquanto esperava que a porta se abrisse. Mesmo tendo sido convidado, ele ainda se sentia um estranho naquele mundo, tentando descobrir onde realmente se encaixava. Quando a porta finalmente se abriu, Camila apareceu com seus olhos castanhos observando-o atentamente, com o olhar que sempre usava, mas agora mais suave, menos defensivo. Ela deu um passo para o lado, sem dizer uma palavra, e Alexandre entrou. O apartamento era simples, mas aconchegante. A sala estava repleta de estantes de livros, alguns quadros na parede e um sofá que demonstrava o passar dos anos. Não era extravagante, mas tinha a sensação de lar. O lar que Camila construíra para si e para Sofia. No corredor, Camila comentou em voz baixa. Sofia não para de falar de você, desde que fomos ao parque. Um calor se espalhou pelo peito de Alexandre ao ouvir isso. Ele se virou para ela e perguntou. Isso é um bom sinal, né? Ela assentiu devagar, com os braços cruzados. Sim, é. Logo, passos apressados ecoaram pelo corredor. Em instantes, Sofia apareceu usando um vestido amarelo bem vibrante e uma tiara de plástico, levemente torta. Ela parou ao ver Alexandre. Seus olhos se iluminaram. Você veio, exclamou. Alexandre sorriu e se abaixou um pouco. Eu prometi que viria. Sofia sorriu radiante. Girando, levantou a barra do vestido enquanto rodopiava. Hoje sou uma princesa, anunciou ela, mas não uma que espera por um príncipe, e sim uma co. E enfrenta dragões. Alexandre deu uma risada baixa. Essa é a melhor princesa de todas. Sofia assentiu com seriedade. Mamãe disse que você vai ficar para o jantar. Alexandre lançou um olhar para Camila, que estava encostada no balcão da cozinha, observando-os com uma expressão tranquila. Tudo bem para você? Perguntou ele. Camila apenas deu de ombros e respondeu. Tudo certo. Sofia pegou a mão de Alexandre e o conduziu até o sofá. Você gosta de macarrão? Mamãe faz o melhor macarrão. Alexandre deixou-se levar e sentou-se enquanto Sofia se acomodava ao seu lado, seu vestido fofinho se espalhando de forma encantadora. Eu adoro macarrão, disse ele com um sorriso. E posso ajudar na cozinha? Sofia arregalou os olhos. Você quer ajudar? Alexandre sorriu e olhou para Camila. Acho que consigo mexer na panela. Sofia riu e se inclinou como se fosse revelar um grande segredo. Mamãe não gosta quando alguém bagunça a cozinha. Camila soltou um olhar divertido do outro lado da sala e disse. Sofia, não vá assustá-lo antes que ele tente. Alexandre riu, sentindo algo novo e aconchegante brotar dentro dele. Sentado ali, na casa que agora compartilhava, ouvindo as histórias intermináveis de Sofia e vendo Camila brincar com seu desdém carinhoso, ele percebeu que aquele momento era real, algo que ele nunca havia permitido a si mesmo desejar até então. O jantar passou num piscar de olhos. Sofia enchia cada silêncio com histórias da escola, seus livros favoritos e até as vozes engraçadas que dava para os seus bichinhos de pelúcia. Alexandre ouvia,
fascinado pela forma como sua imaginação funcionava. De vez em quando, Camila intervinha com uma brincadeira ou lembrava Sofia de comer o que tinha no prato. Depois do jantar, Sofia pegou um conjunto de lápis de cor e algumas folhas de papel, arrumando tudo na mesa da sala. Ela começou a desenhar com tanta concentração que até a língua saiu para fora, num gesto engraçado. Alexandre se inclinou para ver o que ela estava fazendo. "O que você está desenhando?" perguntou. Sofia olhou para o desenho e, com orgulho, ergueu-o para que ele visse. No papel, havia 3 bonequinhos de palito, um menor que os outros, todos de mãos dadas. Ao fundo, um desenho de uma casa, um sol brilhando no canto e um grande rabisco azul que parecia representar o céu. Ela apontou para cada figura e explicou: "Esse sou eu. Essa é a mamãe e esse, você." Alexandre olhou fixamente para o desenho, sentindo um aperto no peito. Ele não sabia bem o que dizer ou como reagir ao perceber que, para Sofia, ele já fazia parte daquela família. Camila, que estava arrumando a mesa, olhou de soslaio para o desenho e sorriu suavemente, deixando o momento fluir. Alexandre limpou a garganta. Com dificuldade, disse: "Que desenho incrível, Sofia." Ela sorriu radiante e perguntou: "Você gostou?" "Adorei", respondeu ele, com sinceridade. Satisfeita, Sofia voltou a colorir o céu, enquanto Alexandre se recostava, exalando lentamente e passando a mão pelo cabelo. Toda a sua vida ele havia perseguido o sucesso, acreditando que isso era o mais importante, mas ao ver sua filha desenhando a pequena família, ele percebeu que estava errado. Ele não queria apenas fazer parte da vida dela, ele precisava estar presente. Alexandre não sabia quanto tempo ficou olhando para aquele desenho simples, feito com cores vibrantes e traços desiguais, mas para ele, aquilo significava mais do que qualquer capa de revista, prédio corporativo ou contrato milionário que já tivesse conquistado. Ali, desenhado com giz de cera, estavam as palavras mamãe e Sofia, como se ele sempre pertencesse àquela família. Sem perceber a importância do que havia feito, Sofia continuou a colorir e cantarolar baixinho. Camila circulava pelo apartamento, arrumando as coisas, mas de vez em quando Alexandre notava que ela o observava, não com raiva ou hesitação, mas com um olhar suave, como se aguardasse esse momento tanto quanto ele. Mais tarde, Camila quebrou o silêncio. "Já está quase na hora de dormir, Sofia", disse ela, suavemente. Sofia soltou um suspiro dramático e colocou o lápis de cor de lado, como se o peso da responsabilidade fosse demais para ela. "Preciso mesmo?" perguntou, meio relutante. Camila ergueu uma sobrancelha e brincou. "Quer ser um dragão rabugento amanhã?" Sofia pensou por um instante, antes de ceder com um "tá bom." Alexandre observou enquanto ela se espreguiçava e se virava para ele, com olhos esperançosos. "Você vai estar aqui amanhã?" perguntou ele, hesitante, olhando também para Camila. Sem saber exatamente o que responder e sem querer ultrapassar limites, Alexandre aguardou até que Camila oferecesse um pequeno aceno, sinalizando que ela não tentaria afastá-lo. Sorrindo, ele disse: "Sim, estarei aqui." Sofia sorriu amplamente e, depois de uma breve pausa, correu até Alexandre, envolvendo seus pequenos braços em um abraço apertado. Ele ficou parado por um momento, surpreso com o carinho repentino, mas logo retribuiu o abraço enquanto ela se despedia e corria para o quarto. Alexandre ficou ali, por um instante, absorvendo o que havia acontecido. Em poucos dias, Sofia já havia deixado claro que ele pertencia àquele lugar. Camila, encostada no balcão, observou com cuidado e disse baixinho: "Ela já se apegou a você. Não pode simplesmente desaparecer." Encontrando o olhar firme de Alexandre, ele respondeu: "Eu não vou a lugar nenhum." Camila o estudou por um bom tempo antes de acenar com a cabeça e ir em direção ao corredor. Antes de sair, ela parou e sussurrou: "Boa noite, Alexandre." Era a primeira vez que ela pronunciava seu nome sem qualquer tensão, sem hesitação, sem aquela barreira que sempre os separava. Alexandre exalou e se recostou no sofá, dizendo suavemente: "Boa noite, Camila." Enquanto ouvia o som distante da risada de Sofia em seu quarto e Camila lendo uma história para ela, Alexandre percebeu que,
pela primeira vez em anos, não estava correndo atrás de algo inalcançável. Ele não perseguia mais um negócio, um sucesso ou um número em uma planilha. Pela primeira vez, estava exatamente onde precisava estar, e não deixaria isso escapar.